Olá, hoje eu estou aqui com o professor Silvio Romero. Ele é professor na Universidade Federal de Pernambuco já há mais de 40 anos. E também o tempo que ele tem de carreira, ele tem de associado à BMS. Professor, muito obrigada por ter aceitado esse convite para conversar conosco hoje. Tamires, o prazer maior é meu. Que ótimo, professor. Então vamos começar a conversar sobre as suas pesquisas. O que o senhor tem liderado hoje? Que pesquisas interessantes têm acontecido, na universidade? A gente vem trabalhando mais recentemente em solos problemáticos. E a gente entende assim por solos problemáticos aqueles solos que são ou que apresentam um determinado comportamento diferenciado para uma determinada área do conhecimento, no nosso caso, engenharia civil. Então, é nesse âmbito que a gente vem trabalhando mais recentemente, né? Desenvolvendo técnicas de investigação, desenvolvendo equipamentos, propiciando condições e meios para que se possa prever estes solos, de tal maneira que possa ser útil à comunidade geotécnica. Eu queria que o senhor contasse também um pouquinho sobre a técnica do expanso-colapsômetro, né? Foi patenteada. O que é isso? Qual foi a contribuição dessa patente para o mercado? Veja só, esse foi um equipamento que foi idealizado ainda na fase que estava fazendo doutorado na COP, juntamente com o professor Willy Lacerda, onde a ideia principal era reproduzir em campo para poder avaliar o comportamento de um solo colapsível e expansivo, com as técnicas que já são bastante consagradas em laboratório. Isso gerando, principalmente porque não é muito fácil a obtenção de amostras em profundidade, tanto no solo colapsível, muitas vezes muito arenoso, muito com uma baixa umidade, muitas vezes num solo expansivo, extremamente seco, esturricado, fissurado, que também não é muito fácil a obtenção de amostras, né? E para preservar essas condições de campo, foi concebido fazer e aplicar cargas em uma placa de menor porte, que você pode descer ao longo da profundidade, aplicar um carregamento e acompanhar em seguida o efeito da inundação nesses solos, uma vez que quem provoca ou quem causa mais especificamente é o fluxo, é o líquido percolante que altera, portanto, a sucção desse solo. Então, esse equipamento que foi assim desenvolvido, ele já foi utilizado em vários conjuntos habitacionais, praticamente tanto aqui no estado de Pernambuco quanto na Bahia, também no estado de Tocantins, em Palmas, na construção do aeroporto de Palmas, em vários conjuntos habitacionais, né? A grande facilidade dele é que se pode medir, aferir essa variação de volume quando se inunda sob diferentes carregamentos e estabelecer os potenciais de colapso e de expansão para efeitos de projeto, né? Por exemplo, no aeroporto de Palmas, nós fomos até 5,5 metros de profundidade fazendo com esse equipamento. O importante lá era saber se a infiltração que poderia vir através do enchimento da barragem muito próxima que estava,
quando ela em funcionamento, poderia o nível de água atingir a base do pavimento do aeroporto. Muito legal, professor. O senhor dedica-se há muito tempo à academia, mas o senhor também tem experiência no mercado no profissional, né? Pode contar um pouquinho para a gente como foi essa jornada? Inicialmente, quando eu terminei o mestrado, isso por volta de 82, o Brasil estava num processo de recessão muito grande. E nesse momento, em especial, eu trabalhei em várias obras de terra, em especial obras de barragem, a barragem de Bocaina, de Parelhas, de Carnaíba, também na Paraíba, a barragem de Itaparica, do Riacho Mulungu. Então, nesse momento, eu trabalhava prestando serviços, né, normalmente associado a uma determinada empresa, através de uma associação tecnológica de Pernambuco. E depois que me tornei professor da Universidade Federal, isso já em 86, foi quando as atividades agora mais vinculadas ao desenvolvimento de consultorias mais específicas na parte envolvendo solos não saturados, solos moles, normalmente associados, daí eu ter desenvolvido e estudado mais esses solos problemáticos. Percebe-se que as pesquisas que o senhor lidera hoje, desde, enfim, não só hoje, mas sempre tiveram um viés de aplicação na prática, né, professor? Isso. Sempre foi o objetivo de levar ao mercado profissional aquilo que a gente consegue desenvolver em laboratório e, de igual modo, trazer o problema existente para resolver para uma determinada obra, trazendo isso para o meio acadêmico. Todas as dissertações de teses que foram orientadas por mim sempre tiveram esse viés, ou seja, de produzir na academia soluções para problemas reais. Então, e como o senhor conheceu a BMS nesse meio tempo, na sua carreira profissional? Como foi esse primeiro contato? O meu primeiro contato com a BMS foi imediatamente após a fase final da dissertação de mestrado. Então, um dos primeiros artigos que eu publiquei foi no Congresso de 1982, que foi oriundo do trabalho de dissertação que tinha sido feito. Bom, essa foi a participação do professor Silvio Romero. Professor, eu te agradeço muito pela nossa conversa, pelo tempo do senhor e por ter aceitado o nosso convite novamente. Foi um prazer conversar.